Oi pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a ATM, né? Articulação temporomandibular. Então, quais são as generalidades da ATM? A ATM é uma articulação sinovial biaxial complexa e ela é sinovial por quê? Por ter, né, em seu interior uma membrana sinovial que produz líquido sinovial. E ela é biaxial por quê? Pode se movimentar em dois planos. Porém, alguns autores falam que em conjunto, né, as duas ATMs do lado esquerdo e direito, mais a mandíbula é triaxial. E ela é a única articulação sinovial do crânio. É formada pela parte anterior da fossa mandibular do osso temporal, o tubérculo articular e o côndilo da mandíbula. O côndilo da mandíbula mais a fossa mandibular e a eminência articular, eles são revertidos, né, por uma fibrocartilagem. Então, quais vão ser os componentes da ATM? A cápsula articular, o disco articular, os ligamentos e a membrana sinovial, né? E eu vou falar agora um pouquinho sobre cada um deles. A cápsula articular, ela é um fino envoltório frouxo, responsável pela união do côndilo da mandíbula ao osso temporal. Ela está inserida anteriormente do tubérculo articular, posteriormente na fissura timpânica, acima na fossa mandibular e abaixo no colo da mandíbula. Está aqui, né, uma imagem que mostra exatamente a cápsula articular com toda a localização que eu falei. O disco articular. Ele vai estar localizado entre o côndilo e os ossos temporais, né? Porque são dos dois lados, e divide a articulação em partes superior e inferior, cada um com a membrana sinovial. A face superior é côncavo-convexa para se ajustar ao tubérculo e à fossa da mandíbula, e a face inferior é côncavo para se ajustar ao côndilo da mandíbula. Tá aqui como eu falei, né? Ele vai dividir em região superior, a ATM em região superior e inferior. E qual vai ser o nome, né, desses espaços? O espaço supradiscal, que é entre a fossa mandibular e entre o disco articular. E o espaço infradiscal, que é entre aqui o disco articular e entre o côndilo da mandíbula. Acho que vocês, né, tá dando para entender um pouquinho que aqui é a região, né, de osso temporal, aqui é o disco articular e aqui é a região de côndilo da mandíbula. Nessa região aqui nós vamos ter o tecido retrodiscal. E vou falar um pouquinho dele agora. O disco articular, ele é avascular e ele não é inervado. O que isso significa? Significa que a gente não sente dor na região do disco articular. Se eu pegar um alfinete e espetar o disco articular, eu não vou sentir dor. Agora, essa região aqui posterior, né, ao disco articular, que é o tecido retrodiscal, ele é altamente vascularizado e altamente inervado. Então, por exemplo, se o paciente tiver algum quadro, né, que, por exemplo, o disco ele vá para o anterior e o côndilo ele fique em íntimo contato com o tecido retrodiscal, o paciente ele pode ter inflamação nessa região, por exemplo, e ele pode sentir muita dor. Outro componente importante da ATM que eu vou falar agora são os ligamentos. Nós vamos ter o ligamento esfenomandibular, que ele vai da espinha do osso esfenoide à língula da mandíbula. Vocês lembram, né, que a língula é tipo aquela estrutura, né, anatômica em formato de língua que fica ali na região de foramandibular. O ligamento temporomandibular, que vai da região inferior do arco do zigomático ao côndilo, o estiloideu, que vai do processo estiloide ao osfioide, e o estilo mandibular, que vai do processo estiloide
ao ângulo da mandíbula. E qual vai ser a importância desses ligamentos? Os ligamentos, eles vão ter a função de quê? De limitar e estabilizar os movimentos da ATM. E eles não vão se esticar. Então, se forem exercidas, né, forças exacerbadas a esses ligamentos, eles podem acabar isso, né, em um longo período de tempo, forças exacerbadas em um longo período de tempo. Eles podem acabar se esticando. E quando isso ocorre, a função do ligamento ela fica comprometida, porque, como eu disse, ele não vai se esticar. Então, se eu fizer forças exacerbadas nele por um longo período de tempo, ele vai se esticar. Então, isso vai comprometer a função dele, que é limitar e estabilizar o movimento da ATM. E quando isso ocorre, né, a função dele vai ficar comprometida. Vai alterar a função articular também, né? E essa alteração, ela pode acabar causando patologia articular. Aqui, né, como eu falei, cada um dos ligamentos e as suas localizações. Por exemplo, o estilo mandibular vai vir aqui da região de processo estiloide até a região de ramo da mandíbula, de ângulo da mandíbula. E os outros? A membrana sinovial. A membrana sinovial, ela vai revestir a parte interna da cápsula articular nos compartimentos supra e infradiscal, que são aqueles espaços, né, que eu falei. E ela se estende em cima e embaixo do tecido retrodiscal. Ela é responsável pela produção de sinóvia. O que é a sinóvia? É o líquido sinovial. E qual é a função desse líquido, né? Por que ele é importante? Nesse líquido vai possuir nutrientes que vai lubrificar a articulação temporomandibular. E aqui, como eu falei, nessa região um pouco alaranjada, nós vamos ter a membrana sinovial. E sobre o suprimento e inervação da ATM. Nós vamos ter artérias, né, que suprem essa região de ATM, que vão ser as artérias temporais superficiais, a auricular posterior, a facial, a timpânica anterior e a faríngea ascendente. As veias, que vão ser as temporais superficiais, e a maxilar, e a inervação vai ser dada, né, pelo nervo aurículo temporal, pelo nervo massetérico e pelo nervo pterigoideu e nervo temporal profundo. Bom, agora eu vou falar sobre algumas alterações, né, que podem ser acometidas à ATM. A primeira que eu vou falar vai ser a DTM, que é a disfunção temporomandibular. É a que a gente vai mais escutar, né, durante a faculdade e que o que vocês mais devem estar escutando, né, no período que vocês estão agora na faculdade. A DTM ela vai ser de origem multifatorial, ela pode ocorrer, né, por vários fatores. Ela pode estar ligada a fatores hormonais, pode estar ligada a fatores externos, como a alimentação, e a fatores sistêmicos, né, o paciente tem alguma doença, entre outros. Os sintomas da DTM vão ser dor à palpação, limitação de abertura bucal, hipermobilidade das ATMs, sons de estalidos ou de crepitações, desgaste dental e ou mobilidade dentária, dor de ouvido e ou dor de cabeça, zumbido e vertigem. Outras alterações que eu vou falar vai ser o deslocamento anterior do disco com redução e o deslocamento anterior do disco sem redução. O deslocamento anterior do disco com redução. Na posição original do disco, né, ao invés dele estar lá interposto entre o côndilo e o temporal, ele vai estar deslocado para o anterior. E
Por que com redução, né? O que é isso? É quando o paciente ele abre a boca e tem um estalido, ou seja, esse estalido é o disco voltando para a posição correta, né? Para a posição original. Então, é um deslocamento anterior com redução na abertura bucal, né? E isso também pode ocorrer no fechamento. Já o deslocamento para anterior sem redução, o disco ele vai estar na anterior, mesmo na abertura ou no fechamento, né, bucal, e ele não vai voltar para o lugar correto. E como é que a gente vai constatar isso? Lembrem-se disso que eu estou falando. Como que a gente vai constatar isso? Não vai ser com panorâmica, não vai ser com tomografia, vai ser feito com ressonância. É na ressonância que a gente vai constatar isso. E na ressonância a gente vai conseguir ver, né, alguns tecidos. Nós vamos conseguir ver músculo, nós vamos conseguir ver o disco, nós vamos conseguir ver gordura, enfim, entre outros. E a sinovite, né? O que vai ser a sinovite? Vai ser a inflamação do tecido retrodiscal. Vocês lembram que eu falei, né, anteriormente que o tecido retrodiscal ele é altamente vascularizado, altamente nervado. Então, se tiver alguma alteração do disco, o côndilo ele pode ficar em íntimo contato com o disco retrodiscal. E essa pressão, né, feita no tecido retrodiscal, diariamente pode causar inflamação do tecido. A sinovite ela pode ocorrer num descolamento anterior sem redução, que é como eu falei. Tanto na abertura como no fechamento bucal, o disco ele vai estar para anterior, ele não vai voltar para a posição original, para a posição correta, porque a gente sabe que a posição correta é o côndilo da mandíbula, o disco e a fossa mandibular, né? O disco ele tem que estar entre o côndilo da mandíbula e entre a fossa mandibular, né? Que é a região de osso temporal. Então, quando o disco está para anterior, acaba que, entre aspas, o tecido retrodiscal ele fica na posição do disco, na posição original do disco, que é entre essas duas estruturas que eu falei. E acaba que a pressão que é colocada do côndilo no tecido retrodiscal acaba inflamando esse tecido e acaba, né, causando essa alteração que é a sinovite. Outra alteração que pode ocorrer, né, é a luxação. A luxação ela vai ser a hiperextensão do movimento condilar, o translado condilar à frente da eminência, o disco anterior ou posterior, pode ser unilateral, né, apenas de um lado, ou bilateral, dos dois lados. E como é que é feito, né, a redução? É feito através da manobra de Néo-Latão. O professor deve ter falado isso para vocês. A gente vai colocar o paciente posicionado, né, sentado de costas para uma parede e a gente, né, os profissionais, nós futuros cirurgiões dentistas, se pegarmos algum caso, né, de luxação, ou quando a gente se formar e estiver trabalhando no nosso consultório, a gente vai posicionar o paciente, vai colocar ele de costas para a parede e vai exercer uma força para baixo e para trás, posicionando o côndilo na sua posição correta, né? E é importante que após o procedimento seja feita uma imobilização da mandíbula para evitar, né, um novo deslocamento. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar mensagem para mim, podem mandar um e-mail.